Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom dia a todos os amigos, a todos que acompanham o programa Rolando um Papo, porque hoje, ainda bem, é sexta-feira, é dia de Rolando um Papo. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Já estamos aqui, eu, Adriana Rolando, Cláudia Turra, o meu entrevistado de hoje, que é José Henrique Reis Lobo. Ele veio de São Paulo, especialmente atendendo a um pedido nosso para essa entrevista. Ele é uma das principais figuras do PSDB. Mas antes da gente conversar com o Lobo, eu tenho uns agradecimentos a fazer. O Carlinhos FM, jornalista aqui da Rádio Clube, ele que é o responsável pela abertura do nosso programa e pelas vinhetas. Imprudentemente, de forma negligente até, eu esqueci de falar o nome do Carlinho na estreia, né? Que você fica esbaforido com isso. Eu já sou meio acelerada, né? Em dia de estreia, então. Então, Carlinho, um beijo, muito obrigada. Você é um excelente profissional, foi extremamente carinhoso em atender o nosso pedido. E olha só, essa semana tem muito aniversário, né? Dia 6 de março foi aniversário do meu irmão, do Armando. Dia 7 do meu cunhado, o Paulo. E hoje é aniversário da Rose, que está na minha casa, é minha secretária. Então, parabéns para essa galera, hein? Um beijo para todo mundo. Não era para pôr parabéns. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Vamos cantar parabéns, então? Vamos cantar parabéns para esse povo querido aí, os nossos amados aí, o Armando, o Paulo e a Rose. Fizeram aniversário. Eu sou de março também, faço aniversário esse mês também. E esse meu irmão fez 49 anos. Vou entregar já. Você já começa o programa entregando o povo. Fez 49 anos, a Rose é quarentona e o meu cunhado sexagenário. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Essa data. Um beijão e muita saúde e felicidade para todos vocês. Jornalista Cláudia Turra, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lobo. Bom, agora a gente vai ler o perfil do Lobo. José Henrique Reis Lobo é advogado, um dos fundadores do PSDB, ao lado de figuras eminentes e inesquecíveis, como Franco Montoro e Mário Covas. Trabalhou na Assembleia Legislativa. Ocupou funções importantes no governo de São Paulo, secretarias, Memorial da América Latina, presidente do partido em ano eleitoral, chefe de gabinete no governo Alckmin. Principal articulador do José Serra. Coordenou sua campanha vitoriosa à Prefeitura de São Paulo e foi o primeiro nome lembrado por Serra depois de encerrado o pleito, que agradeceu em seu empenho em rede nacional. Nascido em São José do Barreiro, foi adotado por Guaratinguetá, cidade dos familiares e dos muitos amigos que fez nessa travessia. Assumiu a prefeitura da cidade em abril de 1986. Quando o prefeito à época, Walter de Oliveira Melo, se submeteu a uma cirurgia de coração. As particularidades do partido de oposição, as diretrizes tomadas e o impacto dessas ações para Guaratinguetá serão discutidos passo a passo no nosso Rolando um Papo. Isso mesmo, a Cláudia Turra é responsável pela mídia social do Rolando um Papo. Você pode ver as fotos dessa entrevista com o Lobo e depois a gente vai colocar a entrevista do Lobo na íntegra. A entrevista do prefeito Francisco Carlos, que esteve conosco semana passada, hoje estará na íntegra no Facebook, é do Lobo também. Cláudia, dá o endereço do nosso Facebook? É www.facebook.com/Rolando um Papo. José Henrique Reis Lobo, prazer revê-lo. Muito obrigada pela sua vinda aqui no programa Rolando um Papo. Bom, muito obrigado a você, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Quero dizer que é um prazer enorme estar de novo com vocês. Aliás, os seus convites nunca são recusados por mim. Eu a considero uma grande amiga, mas acima de tudo uma grande jornalista. Obrigada. De modo que fico muito feliz pela oportunidade de falar de novo com você e com seus ouvintes. Lobo, a Cláudia leu o seu perfil e fez a referência a 1986, quando você assumiu
à Prefeitura de Guaratinguetá por 30 dias, vice, que você era, de Walter de Oliveira Mello. Antes da gente entrar nas entranhas, né, do partido, do PSDB, e falar de política em nível nacional, em nível local, saber o impacto do governador Geraldo Alckmin ser governador do PSDB, tendo um prefeito do PSDB, todos esses bastidores eu queria que você contasse, mas eu quero que você fale dessa experiência de prefeito, né? O Valdemir Barbosa estava aqui conversando conosco, falou que você revolucionou a cidade nesse período, daí o seu Melo voltou rapidinho, né? Falou assim, deixa eu tomar pé da situação, porque o Lobo tem um poder grande, né, de persuadir, de administrar, então eu vou vou voltar logo para a prefeitura. Mas o que era Guaratinguetá em 1986? Olha, eu acho que Guaratinguetá era uma cidade mais ou menos como é hoje. Não diria você que tenha havido grandes mudanças, não. Talvez do ponto de vista aí, político, social, tenha havido alguma alteração. Mas do ponto de vista físico, você olhando a cidade, você observa que ela é mais ou menos a mesma coisa. Agora, aquela experiência, para mim, foi uma experiência muito interessante. Eu acho hoje, olhando retrospectivamente, não é, para a prefeitura daquela ocasião, e o Walter Mello foi um bom prefeito, ele cumpriu com absoluta correção o seu mandato de prefeito, e eu assumi a prefeitura numa circunstância muito desfavorável, não é, até do ponto de vista emocional, porque deveu-se a um problema, como você falou, de saúde, né, do Walter Mello. E no tempo que nós tivemos a oportunidade de ficar à frente da prefeitura, nós tomamos algumas medidas que tiveram talvez algum impacto junto à população. Elas eram todas combinadas com o prefeito Walter Mello, muito ao contrário do que se dizia à época, não é? Mas, enfim, não sei realmente dizer a você hoje, enfim, muita coisa além disso, né? Mas acho que foi uma experiência muito interessante e eu aprendi muito, inclusive, naquela ocasião. O aprendizado, o que você tirou desse aprendizado para a sua vida, até para colocar em prática depois nas outras funções que foram assumidas por você? Então, essa coisa de administrar sempre muito complexa, né? Extremamente complexa. E eu diria a você que naquela ocasião, o que eu aprendi foi mais sobre esse aspecto, né? Como conduzir a gestão de um órgão público que está sob a sua responsabilidade. Não é você saber que está sendo fiscalizado não só pela população, mas pelo Tribunal de Contas, pela Câmara Municipal, enfim, pelo Ministério Público. E nós terminamos a nossa gestão, aquele período, sem nenhum problema, felizmente, né, junto a esses segmentos, e nos honramos muito disso. Mas, enfim, foi inegavelmente uma fase muito importante da minha vida. Tirando talvez alguns aspectos na época da incompreensão política de algumas pessoas que então compunham o secretariado do Walter Mello e que, enfim, de certa forma resistiram ao nosso estilo de governar a cidade, eu diria a você que, quanto ao demais, eu acho que me realizei plenamente como prefeito substituto. A vaidade é muito difícil você conseguir lidar com o complexo do outro, né? Porque você trabalha em equipe, quando você começa a despontar, o outro fica incomodado não pelas coisas que eventualmente não foram feitas por ele, mas porque você está se destacando. Você acredita que isso tenha prejudicado até os outros voos que você pretendeu dar em Guaratinguetá, que depois você foi candidato a prefeito? Eu não sei realmente avaliar, Adriana. Eu me recordo, e não vou absolutamente falsear aqui a verdade. Você me lembra que na ocasião, de fato, especialmente algumas figuras que compunham o secretariado do Walter Mello, rejeitaram, né, a nossa gestão à frente da prefeitura. Alguns, inclusive, se afastaram, pediram licença, saíram de férias. Mas eu acho que isso é uma coisa muito, muito natural. Se na época eu tive dificuldade para entender, hoje, com o passar do tempo e também com a idade, né, eu faço uma avaliação de que era muito humana, né, a reação dessas pessoas. Bom, a gente está ao vivo em cores com José Henrique Reis Lobo. A gente vai para a fala do prefeito, cumprimentando o Dia Internacional da Mulher. Hoje, 8 de março, é Dia da Mulher.
E, assim, todo mundo fala, Adriano, o que você vai falar? Eu acho essa coisa de Dia da Mulher, tudo bem, queimar no sutiã, valeu. E também, se a gente fosse analisar hoje com frieza e com simpatia e com sinceridade, sei lá, eu acho que alguns sutiãs deveriam ficar guardados, porque a coisa está pesada. Muitas mulheres ainda ganham menos, mesmo ocupando a mesma função. Tem a questão da violência da mulher, então tem muitos aspectos que deveriam ser vistos com mais responsabilidade. E você ficar discutindo gênero, igual a presidente Dilma, que nos obriga a falar presidenta, quer dizer, é o fim do mundo, né? Então, tudo isso acontecendo, mas, Francisco Carlos, é com você a palavra. Olá, aqui é Francisco Carlos. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, queremos registrar o nosso reconhecimento a todas as mulheres, em especial as guaratinguetaenses, pela expressiva contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. Quero parabenizá-las também pela luta que têm estabelecido em busca da igualdade de direitos e de oportunidades, pois é com satisfação que temos visto todo esse esforço ser recompensado. Hoje, a mulher conquista continuamente novos espaços na sociedade porque está decidida a crescer e a mostrar seu talento no mercado de trabalho. Mas tudo isso sem perder a beleza, a delicadeza e o amor em todas as coisas que faz. Mãe, esposa, dona de casa, profissional. Essas são as muitas faces da mulher moderna. Por tudo isso, manifestamos o nosso respeito e admiração a essa mulher forte, empreendedora e persistente, que tem nos ajudado a fazer de Guaratinguetá uma cidade cada vez melhor para viver. Um grande abraço e parabéns. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ao vivo em cores conosco hoje no Rolando um Papo, José Henrique Reis Lobo. E a gente vai falar do PSDB. O PSDB foi fundado em 25 de junho de 1988. Em 2008, ele era o segundo maior partido do Brasil. Hoje está em quarto lugar. O PMDB é o primeiro, o PT é o segundo, o PP, depois o PSDB em número de filiados. Eu discutia com você nos bastidores e falava até da necessidade de que a oposição aparecesse. E o PSDB teve uma oposição muito tímida durante o governo Lula e agora está querendo tirar. Sabe quando você está engatinhando? Tirar as mãozinhas para aparecer, mas o poder de convencimento diminui porque ficou muito tempo nesse silêncio. Você acha que tem uma saída para o PSDB? Qual que é a sua avaliação? Olha, eu, na verdade, acho que essa coisa sempre é muito relativa, né? Depende do tipo de interpretação que você faz. Eu acho que o PSDB sempre foi um partido com um enorme senso de responsabilidade na sua avaliação e na sua condução, na condução das suas lideranças, dos seus próceres, né? Tanto no Congresso Nacional quanto, enfim, nos cargos públicos todos que ocupou. E, diferentemente do PT, o PSDB nunca fez uma oposição, eu diria você, que ao Brasil, ao país. Não é? As medidas que vinham sendo adotadas pelo presidente da República, o Lula, não é? E que eram consideradas pelo meu partido como de interesse nacional, elas sempre tiveram um apoio, diferentemente do procedimento que o PT dispensou ao Fernando Henrique Cardoso. Para você poder fazer uma avaliação a respeito disso, de como os partidos pensam diferentemente quanto a isso, eu me recordo que quando o Fernando Henrique se reelegeu presidente da República, em 1998, antes de que ele houvesse tomado posse, o atual governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, uma das grandes expressões do PT no país, publicou um artigo na Folha de São Paulo pedindo o impeachment do Fernando Henrique, antes dele ter tomado posse. Né? Então, esta é a maneira como o PT se conduz, né? Essa oposição intransigente, né? E o PT é o mesmo PT que se recusou a assinar a Constituição da República, cuja Constituição hoje ele invoca, né? Muitas vezes para impor as suas posições. Defender os bandidos. Exatamente. É o mesmo PT que foi contra o Plano Real, não é? É o mesmo PT que combateu todas aquelas medidas sociais do governo Fernando Henrique e que depois reuniu-as todas nesse negócio chamado hoje de Bolsa Família, não é?
Então, essa é a característica do PT. PSDB não age assim. PSDB é um partido que procura sempre verificar em que medida que essas iniciativas do governo, qualquer que seja a figura que o comande, convém ao país. E eu acho que isto foi considerado, com o tempo, de certa forma, uma inércia do PSDB, uma apatia do PSDB com relação aos governos do PT. Eu vejo um pouco sob esse prisma. A diferença realmente uma diferença de estilo. Não é? Agora, eu não posso deixar de reconhecer que, mais recentemente, têm sido tantos os absurdos praticados pelos governos petistas no país que cresceu naturalmente essa oposição do PSDB, de certa forma, aí, por incrível que pareça, capitaneado pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acho que isso se deve realmente à constatação de que não está muito difícil você conviver com esses desmandos todos que tem ocorrido no Brasil, em face das medidas que têm sido tomadas pelo presidente da República, principalmente no que diz respeito à questão da corrupção. Não é? É um governo que tem compactuado com os desmandos praticados por figuras de proa do petismo no plano nacional, sem que o partido tome qualquer atitude. Pelo contrário, o partido, de certa forma, avaliza tudo isso ao prestigiar essas figuras todas que são reconhecidamente, de certa forma, corruptas, porque usaram das posições que ocupam para praticar irregularidades em detrimento dos interesses do povo brasileiro. Eu acho que é um pouco isso que está acontecendo. Mas acho que o PSDB é um partido forte, o maior partido ainda de oposição no país, evidentemente, inegavelmente. Não é? Agora, o que falta também ao PSDB é o seguinte, viu, Adriano? Acho que, por isso que eu digo a você, essa análise ela é muito complexa. Eu não sei se ela caberia aqui nos limites do seu programa. Mas eu diria a você o seguinte, não é o PT sozinho que ganha a eleição. O PT ganha a eleição porque o PT, diferentemente daquilo que sempre pregou, acabou construindo um arco de aliança partidária que é uma coisa que afronta o bom senso, não é? Mesmo as pessoas mais tolerantes hoje têm dificuldade para conviver com essa situação, não é? Partidos, enfim, que estão aí, que sabidamente não só não têm serviços prestados à população, mas, acima de tudo, partidos que, de certa forma, mancharam a sua biografia ao longo da história, né, hoje estão prestigiados pelo governo. Figuras, eu diria a você, que execráveis da política, não é? O PT acolhe com a menor naturalidade, como se isso não significasse absolutamente nada, não é? E tudo em nome de uma tal de governabilidade que, na verdade, quer dizer o projeto do PT de criar uma situação de hegemonia no país para permanecer no poder por um tempo indefinido. José Henrique Reis Lobo, hoje ao vivo em cores no Rolando um Papo, você pode ligar para fazer qualquer pergunta para o Lobo ou falar pelo Facebook. 3122-3611 é o nosso telefone. Quando você fala dessa forma diferenciada do PSDB em fazer oposição, até por pensar no país ao invés de pensar no partido, você não acha que em detrimento desse pensamento muitas mazelas ocorreram e o PSDB obrigou-se a assistir e, consequentemente, as pessoas que pensam de outra forma também estão obrigadas a conviver com esse governo por tanto tempo? Eu acho que você, de certa forma, tem razão. Eu vou contar um episódio para você, do qual eu fui, de certa forma, protagonista. Quando estourou o episódio do Mensalão, eu tive uma conversa com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, em alguns setores do partido, se falava no impedimento do presidente da República. Lá no partido, no PSDB, no Congresso Nacional, pediram o impeachment do presidente diante das evidências que haviam de que tudo aquilo que se denunciava e que depois resolveu chamar de Mensalão,
né, realmente se mostrava intolerável, chocava muito a opinião pública. E o Fernando Henrique, eu nunca me esqueço disso, me dizia que ele não era defensor absolutamente dessa tese. Pelo contrário, ele achava que aquilo poderia trazer o risco, né, de uma guerra civil no país, até de uma revolução, né, porque o PT irresponsavelmente convocaria principalmente os sindicatos que estão sob a sua esfera de influência, né, para grandes manifestações públicas, e que isso poderia levar a um conflito e, consequentemente, a um retrocesso na vida política do país. Você veja que você pode discordar, não é, hoje, também olhando pelo retrovisor, da posição do Fernando Henrique, mas, na verdade, não dá para negar que foi a posição de um estadista, de um homem realmente preocupado com o país e, acima de tudo, preocupado em assegurar que as condições democráticas do país, que as instituições do país continuassem funcionando democraticamente, sem risco, né, de que nós, de repente, resvalássemos para uma ditadura. Então, esse é o procedimento, né, que nos diferencia do PT. Agora, claro que hoje, né, afastado aquele momento e as circunstâncias sendo outras, você analisando aquela situação, e especialmente essa questão especificamente, pode dizer que teria sido um erro, né, do PSDB. Mas nós não podemos fazer política imaginando, tempos depois, quer dizer, quando são outras as situações, né, o que se deveria ter feito lá atrás, naturalmente em circunstâncias diferentes. Eu pessoalmente, acho que o Fernando Henrique agiu com muita sensatez, não é? Esperava-se que, a partir daquele episódio, o PT tomasse jeito, não é? E que o presidente da República, inclusive, tivesse uma preocupação maior no sentido de acompanhar, de vigiar, de fiscalizar a conduta da sua assessoria e do seu partido. Isso não ocorreu, infelizmente, e as coisas acabaram se repetindo, não é? Mas acho que, é o que eu falo, você olhando para trás com as informações que você tem hoje, eu admito que muita gente acha que o PSDB errou na ocasião. Quando você fala do Fernando Henrique, hoje ele tem se pronunciado e até já disse que ele vai apoiar o Aécio Neves para a presidência da República, é o candidato do Fernando Henrique. É positivo porque já assumiu, né, um posicionamento, que não estava acontecendo até então. Talvez nessa avaliação que você está sendo feita aí de erros e acertos, resolveram se fazer um pronunciamento antecipado. Mas eu estou me lembrando, inclusive eu cheguei a conversar com você na época, quando você era candidato da República, a figura do Fernando Henrique, embora fosse uma figura muito presente por causa das reformulações na economia, por causa do Plano Real Estado por Você, ele não aparecia, porque o PSDB tinha medo que o PT falasse das privatizações como um grande monstro, né, que era um trunfo que eles usavam para atacar o PSDB. Quem fez isso, quem quebrou esse paradigma foi o candidato mais votado ao Senado, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que teve uma votação expressiva aqui também na cidade de Guaratinguetá. Se esconder o Fernando Henrique, definitivamente não foi bom para o PSDB. Por que você acha que existem esses conflitos assim, de personalidades no partido? Que a gente estava falando da questão da vaidade, que você citou que foi um problema enfrentado por você quando você assumiu a prefeitura de Guaratinguetá em 1986. O PSDB tem muitos homens vaidosos e por isso que existe essa dificuldade de diálogo e de buscar um caminho que seja de interesse para o partido e para o povo brasileiro? Olha, Adriana, eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, o PSDB é um partido, se você for olhar hoje o cenário nacional, é um partido que se diferencia dos demais, porque é um partido que tem muitas lideranças que se equivalem em termos de competência, de capacidade, de cultura, né, de comportamento moral, né, diferentemente dos demais, que são partidos que vivem em função de uma liderança, né? E essa liderança ela acaba se impondo exatamente porque ela não tem concorrência interna. Então você tem o PT
onde você, tirando o Lula e hoje talvez a Dilma, eu não sei ainda realmente como é que é essa situação, mas enfim, acho que do ponto de vista de liderança propriamente dita não se compara, não é com o próprio Lula, mas tirando o Lula você não tem ninguém. Você não tem no PMDB, que você citou aqui como o maior partido do Brasil, porque tem maior número de filiados, também não tem. Né? Tem a figura do Michel Temer, que é a vice-presidente da República, mas que também não é um nome de expressão nacional, né, em condições, de repente, de sair candidato, por exemplo, a presidente da República, com chances de ganhar a eleição. Você tem o partido do Paulo Maluf, que é o Paulo Maluf. Né? E, enfim, e assim você vai. Agora, no PSDB, você tem, desde a sua fundação, lideranças que têm alta expressão e que são indiscutivelmente figuras que estão vivas ou mortas, elas têm o seu lugar reservado na história do país. Né? Por exemplo, o Mário Covas, o Franco Montoro, o Fernando Henrique Cardoso, o Aécio Neves em Minas Gerais, o Álvaro Dias, o Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, enfim. E é muito natural que em torno dessas lideranças, né, se reúnam grupos, né, que seguem essas figuras e, naturalmente, muitas vezes os projetos políticos dessas figuras não coincidem. Né? Isto realmente acaba deflagrando internamente um processo de disputa que muitas vezes eu reconheço que é prejudicial, né, ao nosso partido. Mas eu explico por aí. Não é isto que se fala muito, o PSDB briga muito. Não, eu diria para você até que não briga tanto quanto seria deveria de se esperar, né, tendo em vista essa pluralidade de lideranças, né, que tem mais ou menos uma mesma posição. Quanto ao Fernando Henrique Cardoso, eu quero aqui render mais uma vez as minhas homenagens a ele. Eu me dou muito bem com o ex-presidente, frequentemente conversamos, e eu considero um homem de 84 anos de idade, lúcido, de uma lucidez extraordinária, e, enfim, uma figura a quem realmente se deva consultar frequentemente, não só pela experiência acumulada, mas também pela sua capacidade, né, intelectual, a sua convivência com grandes lideranças mundiais, não é? E um homem muito sensato, de muito bom senso, e é sempre bom, não é, ouvir figuras desse coturno, desse estofo. Não é? Acho que, de fato, eu confesso para você, particularmente, que eu comungo da sua opinião, não é, de que nós, do PSDB, não usamos a figura do Fernando Henrique corretamente nas eleições que se processam desde 2002. É verdade. Desde 2002, quando o candidato a presidente da República foi o Geraldo Alckmin. Não é? Nós recuamos, eu acho que foi um erro terrível, não é? Na questão das privatizações. Ficamos com medo, porque o PT explorou muito essa questão e, de certa forma, estigmatizou a questão da privatização junto à opinião pública, que passou, sem entender exatamente o que é isso, não é, a ver com uma coisa ruim para o país, e não é. Não é? E tanto não é que tempos depois, agora no governo Dilma, o que a gente vê é exatamente um processo, né, que foi iniciado no governo Fernando Henrique, que eles interromperam com gravíssimos prejuízos para o Brasil e que agora eles estão retomando, diante das evidências, né, de que isto é imposto pelas necessidades do momento. O governo não tem condições para sozinho bancar tudo isto que o país necessita, até em termos de infraestrutura. Ô Lobo, essa inabilidade do PSDB e até essa apatia que a gente está conversando aqui, né, de fazer uma oposição que trouxesse aí um rumo diferenciado para o país, teve um custo, né, que agora a sociedade pôde acompanhar, e graças a Deus o Supremo não se rendeu, né, condenou aí o Dirceu, João Paulo Cunha, xadrez para eles, não vão fugir da pena, não. Quem quiser pode levar cigarrinhas, essas coisas, vão presos, graças a Deus. Então, eu fico pensando assim, né? Vocês são oposição. Essa conta fatalmente vem para vocês. E já começou a vir com o número de prefeituras, né? O PSDB era o segundo maior partido, hoje é o quarto, perdeu em filiação. A própria questão da presidência, que a Dilma vai concorrer à reeleição, e segundo pesquisas de hoje,
ela seria reeleita. O que o PT não aceita é que sempre tem segundo turno, mas independente disso, eles ganham. Você acha que valeu a pena? Quer dizer, você ficar no bastidor e ver um número enorme de pessoas insatisfeitas, porque foram 40 milhões de votos que o Serra teve, então nós temos 40 milhões de pessoas que estão insatisfeitas com o governo do PT. Adriana, olha, é outra questão que você levanta e que eu acho que ela comportaria assim, uma análise também muito mais aprofundada, né? Essa coisa do PT, você veja, da corrupção, do mensalão, você tem um setor da sociedade que eu acho que realmente está muito inconformado com isso até hoje. Né? Mas muito. Isto ficou muito evidente nas últimas campanhas e eu não sei realmente em que medida que esses segmentos não se frustraram com uma conduta do PSDB que foi tida como muito amena, né, em face da gravidade do problema. Mas, de qualquer maneira, você veja uma coisa. Nos segmentos, eu diria para você, que menos favorecidos da sociedade, eu não sei lhe dizer com absoluta certeza se realmente este episódio do mensalão teve a repercussão que mereceria ter. Verdade. Né? Esses segmentos, eles, de certa forma, eles se sentem emudecidos, entendeu? Em face de algumas medidas que são tomadas por um governo, embora essas medidas sejam inteiramente populistas, algumas delas demagógicas, outras, a meu ver, até contrárias ao interesse nacional. Mas esses segmentos, eles são os beneficiários dessa medida. E a gente não pode fugir disso. Né? Eu acho que uma análise assim, correta, né, fria, do quadro que nós estamos vivendo, do quadro social que nós estamos vivendo, recomenda que a gente considere essa questão. A pessoa que é beneficiada, por exemplo, com Bolsa Família, ela é favorável ao PT, claro. Não, independente de ter um monte de ladrão lá. Eles querem saber que aquela renda vai chegar para eles todo mês, eles vão ser beneficiados daquilo. Claro, eu acho que isso é um problema, não é, que, na verdade, de certa forma, faz parte um pouco da história do Brasil. Educação, eu acho. Eu me recordo que já quando, imagina, lá atrás, eu não era sequer eleitor, mas me lembro da figura do Adhemar de Barros, sim, governador rouba de São mais Paulo. faz. Exatamente, instituiu-se o slogan de que rouba mais faz. Quer dizer, o Adhemar de Barros, todo mundo sabia que o governo dele não era um governo sério, né, mas as pessoas achavam que ele fazia. Né, e depois o Maluf herdou um pouco essa coisa, né, e tal. E hoje você tem um pouco o PT, que embora não admita, né, de certa forma, ele se aproveita, né, desse sentimento popular, que é assim. É verdade. Essa é a realidade. Eu vi agora em São Paulo, na eleição municipal, o Serra perdeu para o Haddad. O Serra perdeu para o PT, né, o último prefeito do PT em São Paulo havia sido a Marta. Nós ganhamos todas as outras eleições a partir da Marta, perdemos essa. Você acha que vocês perderam por quê? Eu acho que uma das dificuldades era essa. Naturalmente, a força do Lula, que é inegável, né, o prestígio que o Lula tem junto a essas camadas, é uma coisa... Engraçado que a imagem dele não é desconstruída, né? Quer dizer, ficou independente de hoje estar associado, mas é porque você está falando também, tem muita gente que se beneficia. Eu acho que é exatamente um assunto filosófico. Mas exatamente, e esses segmentos, eles não estão preocupados em fazer uma análise mais profunda, como eu estou dizendo, para entender, por exemplo, que essa Bolsa Família, na verdade, não é uma criação do PT, mas ao contrário, é o resultado da fusão de várias bolsas que o Fernando Henrique tinha, né, foram instituídas no governo do Fernando Henrique Cardoso. Eu quero te lembrar uma coisa. O PT, quando disputou as eleições presidenciais conosco, e até então havia perdido todas, foi candidato 4 vezes, perdeu todas elas, não era o plano do PT, não era do Bolsa Família, pelo contrário, era de condenação absoluta, não é, a política do Fernando Henrique de criar os auxílios todos que não tinham na ocasião o nome de Bolsa, mas que eram naturalmente benefícios instituídos em favor das populações mais carentes. Mas não era isso. O PT era um crítico acerbo, feroz, né, das políticas do Fernando Henrique. Depois adotou. Por quê? Na ocasião, o que o PT pregava era o famoso programa chamado de Fome Zero. É verdade. Fome Zero, que era uma ideia, né, uma proposta, um projeto
elaborado, por sinal, por uma pessoa porque eu respeito muito, não é, que é o Josué Guimarães, se não me engano, o José de Castro, eu não me lembro exatamente, que era uma figura ligada especialmente à agricultura, e que depois até foi para a FAO, representando o Brasil, uma grande figura, mas que idealizou esse projeto Fome Zero. O PT pregou isso, dizia que se chegasse ao governo ia implantar o Fome Zero, e chegando lá percebeu que aquilo era uma bobagem, absolutamente inexequível, não é? Tanto quanto é a tal de renda mínima do Eduardo Matarazzo Suplicy, e acabou adotando a política do Fernando Henrique. Mas essa população que se beneficia hoje de maneira mais intensa dessa você não consegue, família, não tem argumentos para provar exatamente, o você não consegue, a conversa fica muito difícil. É verdade. Porque quando você aponta as mazelas do governo petista, ele diz, bom, tudo bem. Eu estou comendo. Exatamente, eu estou recebendo na minha casa, você está entendendo? Enfim, eu acho que é um fato concreto do qual não se pode fugir. Bom, ao vivo em cores hoje no nosso Rolando um Papo, José Henrique Reis Lobo. Ele é uma das figuras principais do PSDB, já assumiu secretaria, foi chefe de gabinete, presidente do Memorial da América Latina e foi prefeito de Guaratinguetá em 1986, quando o prefeito era o Walter de Oliveira Melo, uma figura queridíssima, que infelizmente faleceu. E na época o seu Melo foi fazer uma cirurgia e o Lobo assumiu a prefeitura. A gente vai ouvir de novo a fala do prefeito, depois a gente volta falando de PSDB e Guaratinguetá e das eleições para prefeito o ano que vem. Olá, aqui é Francisco Carlos. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, queremos registrar o nosso reconhecimento a todas as mulheres, em especial as guaratinguetaenses, pela expressiva contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. Quero parabenizá-las também pela luta que têm estabelecido em busca da igualdade de direitos e de oportunidades, pois é com satisfação que temos visto todo esse esforço ser recompensado. Hoje, a mulher conquista continuamente novos espaços na sociedade porque está decidida a crescer e a mostrar seu talento no mercado de trabalho. Mas tudo isso sem perder a beleza, a delicadeza e o amor em todas as coisas que faz. Mãe, esposa, dona de casa, profissional. Essas são as muitas faces da mulher moderna. Por tudo isso, manifestamos o nosso respeito e admiração a essa mulher forte, empreendedora e persistente, que tem nos ajudado a fazer de Guaratinguetá uma cidade cada vez melhor para viver. Um grande abraço e parabéns. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. José Henrique Reis Lobo, ao vivo em cores no nosso Rolando um Papo. Estamos aqui, o Adriana Rolando, Cláudia Turra, conversando com o Lobo. A Cláudia é responsável pela mídia social, dê o endereço, por favor, do nosso Facebook. E depois, a entrevista do Lobo vai estar disponível no Facebook. A entrevista do prefeito Francisco Carlos também. Vocês vão poder acompanhar na íntegra e fazer aí os seus comentários. Bom, o endereço do Facebook é www.facebook.com/rolandoumpapo. E tem o telefone da rádio, 3122-3611. Isso! O pessoal ligar. Você sabe que, Lobo, a gente vai ficando velha, fogo, né? A Cláudia, ela tem a idade que eu tinha quando eu comecei a fazer rádio. Eu olho pra ela e eu fico tenso. Eu falo, ai meu Deus, que velha. Como assim, Adriano? O tempo passa. Mas eu espero que ela tenha muito sucesso. Se Deus quiser, ela terá. A gente falando de PSDB, falando mal do PSDB aqui pro Lobo, tentando entender e equacionar essa sistemática dos partidos de oposição no Brasil. Mais especificamente do PSDB, porque ele é o maior partido hoje de oposição, embora opte por uma oposição diplomática. Cordial. É impressionante o PSDB cordial. Fico imaginando se o mensalão acontecesse no governo Fernando Henrique, né, o país viraria de cabeça para baixo. Sem nenhuma dúvida. Eles seriam absolutamente implacáveis, implacáveis, sem dúvida. Você foi cotado para ser secretário de Cultura do governo do estado do nosso Geraldo Alckmin. Mas de uma hora para outra apareceu outro nome. Até eu li uma matéria na Folha de São Paulo, comentei com meu marido da época, falei, nossa, tá aqui o nome do Lobo para ser secretário de Cultura. Logo depois ele nomeou outra pessoa. Existe uma explicação aí
para essa decisão do governador? Ele conversou com você a respeito? Não, na verdade, assim, Adriana, eu acho que essa pergunta, a rigor, né, quem Você deveria responder ele, né? é ele próprio, né? Mas, de fato, havia assim, alguma especulação. Você sabe que eu sou uma pessoa que tenho uma relação muito forte, né, com essa área cultural, de fato, com o pessoal de teatro, de cinema, de música, especialmente da música clássica, da música erudita, né, enfim, com as artes plásticas. Mas, então, em razão disso, de fato, surgiu mesmo muito comentário na ocasião, os jornais falavam no nosso nome, entre outros, né, como possível ocupante do lugar. Agora, o governador Geraldo Alckmin entendeu, muito provavelmente, que tinha outras pessoas, né, com um perfil mais adequado, né, para o que ele gostaria. Mas eu acho que a estratégia foi errônea. Claro que você não vai falar isso, porque você é um homem educado. Mas você tem um trânsito interessante com as prefeituras do Vale do Paraíba, que é um nicho que você poderia alcançar se secretário de Cultura ou se assumisse qualquer uma outra secretaria, que ele não tem, né? Embora ele seja de Pinda, todo mundo já fica vinculado que ele só faz coisas para Pindamonhangaba. Quer dizer, você poderia ser um articulador. Se eu fosse governador, eu te chamaria, porque você seria um articulador essencial nessa, principalmente no período eleitoral, né? Ano que vem tem eleições para governador. Eu falei prefeito, mas é governador. Então, eu acho, bom, eu te agradeço muito, né? Essa consideração toda que você tem, essa visão sua a nosso respeito. Te agradeço muito por isso. Mas eu acho o seguinte, Adriana, política, você tem circunstâncias que determinam, às vezes, certas definições e certas escolhas. Por exemplo, o secretário da Cultura, na ocasião, quem ocupava a Secretaria da Cultura na ocasião, era o hoje vereador em São Paulo, André Matarazzo. Que é muito seu amigo, né? Que é muito amigo meu, muito ligado ao José Serra também, né? Talvez seja a pessoa mais próxima do ponto de vista pessoal, né, do José Serra. E eu acho que realmente era problemático. Você não tira um secretário de Estado, né, que preenche todos os requisitos, todas as condições, que era o caso do André, que além de tudo era um homem também muito dedicado, não é, a essa área. Educadíssimo. Muito, exatamente, um sujeito muito educado e que tinha também serviços prestados, aliás, historicamente, né, porque ele é sobrinho neto do Titilo Matarazzo. Então você tem, inclusive, uma coisa, né, de ancestrais envolvido nisso, né, dessa dedicação da família à coisa da cultura em São Paulo. Eu acho muito razoável. Na ocasião, o governador nos chamou e até nos convidou para nós irmos para a Secretaria da Cultura, mas não na condição de secretário. E eu entendi que não era o caso. Não se justificava. O André vinha fazendo um bom trabalho, achei que a minha presença na secretaria, a minha participação, não acrescentaria absolutamente nada, né, ao que o André vinha fazendo, e preferi realmente, enfim, ficar de fora. Isso, eu diria para você que eu continuo tendo com o Geraldo Alckmin uma relação muito afetiva, embora realmente ela já não seja tão próxima quanto era antes. Porque o simples fato, inclusive, de nós não estarmos no governo, acaba criando, inegavelmente, um certo distanciamento, né? Eu diria que físico, né? Você não tem tanto contato. Evidentemente que eu não fico ligando para o governador, que tem todos os seus afazeres, né, para conversar com ele, e até muito ao contrário. Eu tenho tido poucas oportunidades de estar com o Geraldo, mas as pessoas estranham muito isso, porque todo mundo, de certa forma, tem presente que eu fui, talvez, a figura mais próxima do Geraldo Alckmin, talvez nos últimos 20 anos. Mas eu acho que ele ficou com o ciúme do Serra, entendeu? Porque, de repente, você era do Geraldo e começou a ser o principal articulador. Você foi coordenador da campanha do Serra para a presidência. Quando o Serra ganhou nessa eleição para prefeito, antes de se candidatar à presidência, a primeira pessoa que ele agradeceu em entrevista coletiva foi você. Ele não falou nem o nome da mulher dele. Se eu fosse a mulher dele, também já ia ficar bravo. Ao invés de agradecer a mulher, já vai agradecer o Lobo. Então, acho que houve uma certa indisposição, porque fala-se das alas que o PSDB tem, né? Alquimistas, serristas
e aecistas, quer dizer, que depõem contra o partido e não contribuem nada para o país, né? Mas eu fico me perguntando, eu já ouvi, na verdade, esse tipo de interpretação, já ouvi, não nego a você, mas eu acho o seguinte, que eu sou mais propenso a não aceitar essa explicação pelo seguinte: foi exatamente a minha proximidade com o José Serra, e na época eu era secretário de Estado, do governo dele, que me permitiu, na condição de presidente do partido, de certa forma, bancar a candidatura do Geraldo Alckmin a prefeito de São Paulo, que era o que ele queria. Não é? Se eu não tivesse essa relação tão próxima com o José Serra na ocasião, eu não teria tido condições, uma outra pessoa talvez não tivesse as condições que eu tive, não é, de realmente bancar essa candidatura até o fim, que politicamente era contestada, não é? Porque na época o que se imaginava que fosse mais interessante para o PSDB era apoiar a candidatura do Gilberto Kassab, não é, que era vice do Serra na ocasião, e com o compromisso de que depois o Gilberto Kassab apoiasse o Geraldo Alckmin para governador do Estado. Enfim, mas depois de muitas conversas com o Geraldo, ele achava que não, que ele deveria ser o candidato, e eu estive ao lado dele, como sempre estive, né? Desde que o Geraldo foi candidato a deputado estadual em São Paulo a primeira vez, que ele me tem sempre vinculado às fileiras dele. Eu acho que realmente, estou dizendo, mas isso acho que não tem a menor relevância. Eu continuo amigo do Geraldo Alckmin, torcendo muito por ele e achando que ele ainda é o melhor candidato nosso para o governo do Estado de São Paulo. José Henrique Reis Lobo, ao vivo em cores, o nosso Rolando um Papo. Você teve uma briga, um perrengue com o Gabriel Chalita, que hoje está sendo acusado, teve uma na revista Veja. O Gabriel Chalita é daqui, de Cachoeiro Paulista, tá? Mora na cidade vizinha. E vocês discutiram publicamente, ele ficou pé da vida, afetadíssimo com você. Você já sabia que tinha essa questão da corrupção, que provavelmente ele estaria envolvido em algum ato ilícito? E foi uma premonição? Não, eu não sabia, na verdade, eu não sabia. Eu tinha uma relação com o Chalita bastante amistosa. Diria a você que nós éramos amigos, não é? Nós nos desentendemos, não foi por nada relacionado a esse episódio que agora está nos jornais e nas revistas. Nós nos desentendemos a partir do momento em que o Gabriel Chalita resolveu deixar o PSDB para ingressar num outro partido. Eu muitas vezes falei com ele a respeito, tentei desestimulá-lo, mostrar a ele, não é, que não tinha muito sentido, que ele era muito moço, não é? Era um jovem promissor na política, eu via até com entusiasmo as possibilidades do Chalita na vida pública, mas ele deixou o PSDB e aí não me pareceu correto, não é? Foi por isso que nós nos desentendemos, porque ele atribuiu ao Serra a saída dele. E o Serra não tinha nada a ver com isso. Nada. Ele procurou justificar, a meu ver, com um motivo aparentemente, digamos, nobre, compreensível, pelo menos, né, o fato dele ter abandonado o partido. E eu sabia, porque ele havia me dito que ele estava deixando o PSDB porque ele tinha recebido tanto do PV quanto do PSB, na ocasião, a proposta de ser candidato a senador da República. E me perguntava o seguinte: você tem condições de me assegurar a vaga para disputar o Senado? E eu dizia a ele que não. O PSDB não trabalha assim. O PSDB é um partido democrático. Eu não podia impedir que um outro nome dentro do partido, e nós tínhamos muitos, né, de repente se dispusesse a ir para a convenção para disputar a vaga para o Senado. E ele então me disse: bom, mas então eu vou sair porque o PSB me oferece a vaga. Resultado, ele entrou no PSB, a vaga não lhe foi dada, ele não foi candidato a senador, foi candidato a deputado federal, teve uma bela votação, mas para ser candidato a deputado federal e ter uma bela votação, ele não precisaria ter deixado o PSDB. Ele poderia ter ficado conosco, não é? Teria inegavelmente, talvez tido até muito mais voto, porque todo mundo sabia das ligações dele com o Geraldo Alckmin, que era o governador. Então ele tinha ainda um discurso, não é, que muito mais apelativo, a meu ver, não é, para adesão popular. E foi por isso que nós acabamos rompemos, não é, porque eu achei que não era uma atitude correta, não é, da parte dele,
E não era, eu diria para você que do ponto de vista intelectual não era honesto. Né? Eu sabia, porque ele dizia que estava deixando o PSDB pelo fato do partido não lhe assegurar a vaga para o Senado. E ele, no entanto, ao sair, passou a atacar companheiros nossos, inclusive o Zé Serra, que era e continua sendo uma grande liderança do partido, né? E atribuindo a ele, né, os motivos da sua saída. Não, isso não é correto. Lobo, você foi secretário de Relações Institucionais e presidente do Memorial da América Latina quando o prefeito Francisco Carlos estava prefeito, né, no período em que ele foi prefeito e o governador era o Alckmin. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, né, de ter um governador alinhado com o prefeito que nós temos hoje. O Francisco Carlos voltou, prefeito do PSDB, e o governador também do PSDB, e parece que já vem o poupa-tempo para Guaratinguetá. Isso, Cláudia? Ele esteve recentemente aqui na cidade, anunciou a vinda do poupa-tempo. Eu li alguma coisa de que o Francisco Carlos já se encontrou com ele, ou com... alguma outra liderança do partido? Para poder verificar isso e ver quando vem, ajeitar tudo para onde que vai ser tudo certo. Embora as pessoas não tenham essa dimensão, né, talvez até a noção exata, você é melhor que ninguém, né, que é um homem de bastidores, pode falar isso, né, dessa importância. Olha, eu sempre tive com o Francisco Carlos, quando ele era prefeito e eu estava lá no governo do Estado, uma relação muito, muito próxima. Né? E essa relação era não só partidária, mas era uma relação também afetiva, uma relação de amizade. Enfim, nós estávamos sempre muito ligados. Tanto quanto possível, eu procurei ajudá-lo, evidentemente. Não me recordo aqui, aliás, também acho que nem seria o caso de citar, mesmo que eu me lembrasse, de coisas concretas que possam ter... Projeto Guri. Pois é, você talvez até possa me ajudar. Eu realmente não me lembro, né? Eu não faço anotação dessas coisas. Né? Mas, enfim, acho que o ajudei e acho que o Francisco Carlos reconhece isso, sempre que foi possível. Eu queria fazer uma observação para você que eu acho que é muito importante. Você está me perguntando qual é a importância que tem para a cidade dessa coisa de você ter um prefeito de um partido governador e tal. Olha, Adriana... veja bem, eu não acho realmente, francamente, eu acho que até posso, de certa forma, contrariar um pouco o pensamento de companheiros meus aqui de Guaratinguetá, né, do PSDB. Mas eu acho que o governo do Estado, o governador do Estado, ele não pode exercer as suas funções com os olhos voltados para essa questão apenas. Partido, né? Não pode, quer dizer, não tem cabimento. Eu acho o seguinte, a eleição é a eleição. Uma vez que o cidadão está eleito e ele assume a posição dele de governador, de presidente, de prefeito, ele tem que olhar para a população, independentemente de quem é o prefeito daquela cidade. Não tem sentido, não é, você excluir uma cidade, a população de uma cidade, de benefícios que o governo poderia prestar, pelo fato do prefeito da cidade não ser do mesmo partido que o governador. Quer dizer, eu acho que enquanto nós tivermos no país esse tipo de mentalidade, e eu reconheço que isso, infelizmente, ainda prevalece, especialmente em certos rincões aí do Brasil, nós não vamos avançar. Não é uma coisa que me horroriza, francamente. Eu, às vezes, vejo assim... companheiros meus do PSDB, figuras ilustres, né, pessoas que têm história dentro do partido, falaram um pouco isso. Porque eu não fui atendido, no entanto, lá, o meu vizinho, né, ali da outra cidade, que não é do PSDB, que, pelo contrário, que na campanha eleitoral até trabalhou para um outro candidato e tal, ser beneficiado, recebeu isso, recebeu aquilo. Mas eu acho o seguinte, que do ponto de vista do interesse nacional, da população, né, isso está correto. Você não pode discriminar realmente. Porque, veja bem, não é você discriminar o prefeito. Em última análise, é você discriminar e prejudicar a população da cidade porque ela resolveu escolher um prefeito que não é do partido do governador ou do presidente. Não me parece certo isso. Francamente, eu não advogo esse ponto de vista. José Henrique Reis Lobo, ao vivo aqui conosco hoje no Rolando Papo.
Não, eu ia dizer que... Você concorda com ele? Eu concordo, eu acredito que a população espera isso, mas eu não sei se... Acontece. Isso acontece. Eu acho que, é claro, quando você tem, é o caso do Francisco Carlos, inclusive, que tem uma relação partidária e também de amizade com o governador, portanto tem acesso a ele e tal... Isso facilita. Mas... Facilita o fato dele ter oportunidade de levar ao governador as suas reivindicações da sua cidade. Mas não é um fator preponderante. Não é. Bom, Lobo, eu entrevistei o Mário Covas logo que ele decidiu se candidatar. Ele era contrário à reeleição. Ainda ele teve um pronunciamento no encontro de municípios em Santos. Eu fiz a entrevista com ele logo no dia que ele resolveu que ele se candidataria, porque ele era contrário ao Instituto da Reeleição. Você acha que a reeleição ela favorece, ela traz algum benefício para as pessoas, ou os governos acabam se acomodando e o segundo governo é sempre ruim? Não, eu diferentemente do Mário Covas, eu não sou contra a reeleição. Pelo contrário, eu sou favorável. Eu acho, francamente, que 4 anos é muito pouco para você exercer o mandato, seja de prefeito, seja de governador, seja de presidente da República. Por quê? Você veja bem, o primeiro ano do mandato de quem se elege é um ano que ele vai fazer muita coisa, porque o orçamento foi votado na gestão do prefeito anterior. É verdade. Então você está reduzido praticamente a 3 anos. O último ano é sempre um ano de eleição, né? E isso faz parte, naturalmente, da natureza humana, em que a pessoa, de certa forma, acaba se conduzindo em função de interesses eleitorais. Fica muito prejudicado, entendeu, o último mandato, exatamente por causa da questão eleitoral. Então, o prefeito, na verdade, ele acaba, ou o governador, ou o presidente, acaba ficando apenas com 2 anos de mandato. A reeleição, a meu ver, né, possibilita que uma determinada proposta de governo, um projeto de governo, ele possa ser implementado mais facilmente. A alternativa seria, a meu ver, você não contemplar a reeleição, mas estender o mandato do presidente da República, por exemplo, para 5 ou 6 anos. Eu digo, quando eu falo presidente, quero me referir aos executivos de um modo geral. Ao invés de 4, você fala, bom, então tudo bem, então são 5 ou 6 anos e não se terá a reeleição. É uma hipótese, entendeu? Eu acho que seria bacana. Mas simplesmente acabar com a reeleição, dizer que o político eleito para um cargo executivo, que ele fique apenas 4 anos, a meu ver, é tempo insuficiente para que ele possa implementar o seu projeto de governo. Bom, a gente já está finalizando o programa, rapidíssimo. Eu queria que você falasse de tudo que você vivenciou. Teria alguma coisa que você faria diferente, assim, alguma atitude que foi tomada de forma conceitual do partido, que você fala, pô, o PSDB, Adriana Rolando tem razão quando ela liga para vir brigando com o PSDB. Eu não sei, não vou dizer a você que eu tenha agido sempre corretamente, muito provavelmente não. Eu sou, enfim, um ser humano como outro qualquer, e devo ter cometido erros, talvez alguns erros graves, né? Acho que é um pouco cedo para mim avaliar. Eu acho que as pessoas poderiam, melhor do que eu, né, avaliar o meu trabalho, quer como homem público, quer como dirigente partidário, enfim. Eu não acho que seja a pessoa adequada, mas eu admito que eu tenha cometido os erros. Não saberia apontá-los assim de imediato para você, entendeu? Acho que isso demandaria uma reflexão um pouco maior, né, um pouco mais de tempo para pensar melhor sobre isso. E, na verdade, eu ainda não fiz esse balanço da minha vida. Ô Lobo, você aposta em quem para candidato à presidência do PSDB? No Serra, no Aécio? Candidato a presidente da República? Porque agora o Fernando Henrique já falou que eu aposto no Aécio Neves. No Aécio? Aécio Neves. Então, aposto. Na verdade, você acha que vocês estão fechando, né? Eu acho que é uma coisa que é inegável. Você percebe hoje dentro do partido, não é uma tendência assim, irrefreável, né, pró-Aécio. As pessoas avaliam que o Serra já teve as suas oportunidades, que foram 2, não é? E que agora você precisa, de certa forma, renovar, trazer gente nova, com fôlego novo, não é? Com uma outra ideia, com uma outra sugestão. Agora,
De qualquer maneira, é o que eu estou lhe falando, em política nada é definitivo. É verdade. Especialmente há tanto tempo da eleição. Você pensar que a eleição vai se dar ainda em 2014, né, é muito tempo pela frente. Muita pode água mudar, vai rolar, a economia né? do país pode mudar, não enfim... E pode acontecer uma série de fatores que, de repente, recomendem que o Aécio não seja mais o candidato. Como diria... Mas eu acho que hoje, hoje, com o olhar focado na situação hoje do partido e das oposições do país, eu diria a você que há uma nítida preferência pela candidatura do Aécio Neves. Lobo, olha, foi um prazer revê-lo, muito obrigada pela sua presença aqui, eu sei que você se deslocou de São Paulo só para dar essa entrevista, olha, espero conversar com você outras vezes, por favor, peço para o Fernando Henrique falar comigo, entendeu? Um beijo para você, viu? Obrigada pela presença. Bom, queria agradecer a você mais uma vez. É verdade que eu vim de São Paulo apenas para atender o seu convite. Aliás, é um compromisso que está assumido com você, se não me engano, desde janeiro, fevereiro. Verdade, né? fevereiro que eu te liguei. Quando você me ligou. E mais feliz ainda por ter a oportunidade de estar sendo entrevistado por você e pela Cláudia exatamente no Dia Internacional da Mulher. Aproveito o ensejo para cumprimentá-las, cumprimentar as mulheres todas que estão ouvindo o nosso programa, também as que não estão. Dizer que eu reconheço muito a importância da mulher na sociedade, sou um defensor intransigente. Aliás, se você me permite, queria contar aqui uma coisa de que eu me vanglorio muito. Eu sou o único homem que foi até hoje agraciado com o prêmio Ruth Cardoso, que é concedido às figuras que mais se destacam na defesa dos direitos da mulher. Eu me orgulho muito disso. Muito, é uma das coisas da minha vida que eu prezo muito, entendeu? E sempre que eu tenho oportunidade eu falo a respeito. E, de fato, é isso mesmo. Eu entendo muito a importância da mulher, né, nessa sociedade e acho que, como você falou, já foram muitas conquistas realizadas, mas existem outras ainda a se fazerem e eu espero que tenham muito sucesso e que podem todos contar comigo, porque eu vou sempre estar do lado de vocês. Beijo grande para vocês todos, para os seus ouvintes todos. Quero dizer, de novo, foi um prazer enorme estar aqui em Guaratinguetá falando com vocês. Gente, ainda bem que sexta-feira é dia de Rolando Papo. Sexta-feira que vem a gente volta, tá? Um beijo a todos, muito obrigada. Cláudia Turra, um beijo. Até sexta. Adriana, até semana que vem.